Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Você se lembra quando o governo preocupou-se e divulgou a exaustão um programa de vacinação contra a gripe suína? Houve muita gente, mas muita gente mesmo, que escreveu e-mails, cartas, fez telefonemas, etc., perguntando para as pessoas em quem elas confiavam se deveriam mesmo se vacinar, porque correu um boato, principalmente no meio cristão, de que essa vacinação era, na verdade, uma artimanha de uma obscura classe de pessoas conhecidas como os Illuminati, que visava matar por envenenamento mais ou menos 1/3 a 2/3 da população mundial, a fim de facilitar o acesso deles ao governo mundial, porque esse é o objetivo dos Illuminati. Bom, foi feita a vacinação, não houve morte assim em massa de ninguém e o assunto caiu no esquecimento, como só ia acontecer. Mas vira e mexe, surgem boatos ligando ou aos Illuminati, ou às teorias da conspiração, ou ao governo do anticristo, coisas ligadas aos eventos relacionados com a volta de Jesus e o fim dos tempos. Pois bem, se a própria Bíblia diz, melhor dizendo, se o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, diz explicitamente na Bíblia que haverá sim um governo mundial dirigido pelo anticristo e que nada vai impedir isso de acontecer, por que os cristãos se preocupam tanto em impedir o advento dos Illuminati, do anticristo, do falso profeta, seja lá de quem for? Você já parou para pensar nisso? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, produzido e transmitido em tempo real pela rede internacional de televisão para todo o Brasil. E não só o nosso país recebe o nosso programa, mas também as 3 Américas, a Europa, o norte da África e uma boa parte da Ásia. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Para falar sobre os eventos ligados à nova ordem mundial, governo do anticristo, quem são ou quem seriam os Illuminati, o papel deles e o nosso papel em relação a todas essas coisas, a produção se esmerou e trouxe 2 campeões de debate a respeito desse assunto. O primeiro deles é o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Evangélica Plenitude de Deus. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Obrigado, pastor. Do outro lado, o pastor Otoniel Rodrigues, do Ministério Evangélico de Missão Integral. Como é que vai, pastor? Bom. Tudo bem? Vocês já se conhecem? Já. Muito bem. Obrigado. Vamos aceitar? O pastor Silas Franca Dourado já é conhecido do programa, ele várias vezes esteve aqui debatendo ou dando entrevistas para a nossa repórter, né? Ele é ministro da Igreja Evangélica Plenitude de Deus e é professor no IETEB. Então vamos lá, pastor Silas, o IETEB é? O IETEB é um instituto educacional e teológico, fica no centro de Osasco e há quase 5 anos eu leciono lá. A minha especialidade é escatologia, mas eu leciono todas as matérias do curso básico e médio. Né? E a Igreja Evangélica Plenitude de Deus fica? A Igreja Plenitude de Deus fica no centro de Osasco, na rua Natanael Tito Salmão, número 250. Fica no centro de Osasco, tem 6 meses agora, vamos ter até uma festa no final de semana, a inauguração de 6 meses do projeto, né, Plenitude, que tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, senhor. O pastor Otoniel Rodrigues também é conhecido de vocês, ele já esteve algumas vezes no programa Vejam Só, a esposa dele também, né? Ele é ministro da Missão Integral Graça e é orador, né? Palestrante do Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, um dos institutos de apologética mais antigos do Brasil. Então, pastor Otoniel, seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. O Ministério Evangélico de Missão Integral é Missão Integral Graça. Isso. Né? Onde é que fica? Ele está situado na cidade de Guarulhos, na Silveira Sampaio 176, no Jardim Piau. O senhor é pastor lá? Sou pastor.
E o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa, a sede agora é no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro com a sede, existem algumas pessoas palestrando e as pessoas são identificadas através da revista, inclusive eu até trouxe um exemplar para você aqui. Muito obrigado. No bimestre. Deixa eu mostrar aqui que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir. A revista é a Defesa da Fé, o Illuminati. Quantos anos já tem o ICP aí? O ICP tem mais de 15 anos. Ele é serviço de apologia. É antigo, né? Acho que é bem mais de 15, hein, irmão? Não, mais de 15 anos quanto instituto. Agora, quanto editora, é mais recente, né? Uhum. Agora, o senhor tem um prêmio para os nossos telespectadores, que eu estou sabendo? Exato. E as fontes disseram? Perfeito. Qual eu que é o comuniquei prêmio? com o pastor Antônio, que é o presidente do ICP hoje, e ele disse para que os ouvintes que ligassem ou entrassem acessassem através do site, falassem que viram o programa e adquirirem a assinatura de Defesa da Fé por 2 anos, vão ganhar junto um CD com 200 matérias do Instituto. Um CD com 200 matérias 200 do matérias. Instituto Cristão de Pesquisa. Mas tem que falar que assistiu aqui no Vejam Só. Assistiu, vejam só. Então, como é que entra em contato? Bom, eu agora tenho que pegar uma colinha aqui, né? Porque pelo telefone, Rio de Janeiro é 21... Não é esse o GC. Esse é o GC do pastor Otoniel, né? Isso. Tá. Não é entrando em contato com o senhor. Não. Pode entrar diretamente através do site www.icp.com.br. É fácil. icp.com.br. Beleza. Lá tem os números de telefone, mais o 21 do Rio de Janeiro, número 2799-9287. 2799 9287. Fala que assistiu o Vejam Só e você vai... só que tem que fazer a assinatura da Defesa da Fé, né? Tá. É o preço que está no site mesmo e ainda ganha um CD com 200 matérias digitalizadas. Então tá bom. O Vejam Só dá prêmios, né? Que beleza. Mas o maior prêmio é você ouvir as ponderações que vão ser feitas por esses 2 servos de Deus, professores, né? Que ministram exatamente sobre o assunto que nós vamos discutir, que é um assunto que é da maior importância, a questão ligada aos Illuminati, à nova ordem mundial, ao anticristo, né? E aí você vai ter condições, ouvindo também as ponderações dos telespectadores feitas por telefone ou... Telefone não, hoje não tem telefone, é só computador, né? Você vai ter um farto material para tirar suas próprias conclusões ao final do programa. Esse é o nosso objetivo. E o site é o vejamsó.com.br. Carla Viana foi a campo e apresenta o tema de hoje para você. Vejam só. Há quem diga que o mundo é comandado por um pequeno grupo de pessoas, famílias que detêm a maior parte da economia do planeta e que levantam fortemente a bandeira da nova ordem mundial. Os membros das tais redes de sociedades secretas têm um código de comunicação através de certas frases, palavras, apertos de mão e símbolos. Os símbolos estariam por trás de quase tudo que se possa imaginar, como as encontradas no dinheiro americano. A pirâmide com o topo incompleto e com o olho que tudo vê está na nota de $1. Este símbolo está impresso desde 1933, época em que o então maçom de 33º grau Franklin Delano Roosevelt estava no poder. Os mais especialistas no assunto dizem que o olho que tudo vê é o olho de Horus, Lúcifer, Satanás ou qualquer um desses nomes. E o que dizer do pentágono que oculta a estrela invertida, um dos principais símbolos satânicos? Outro que faz a alusão ao satanismo estaria disfarçado nos jardins do Capitólio, a coruja. Numa olhada rápida para o Frost Bank Tower, arranha-céu no sul dos Estados Unidos, é possível ver também a imagem de uma coruja. Entre tantos códigos que podem alegar ou não a existência dos Illuminati, o fato é que a Bíblia há muito já alertou que o mundo jaz no maligno. Illuminati, nova ordem mundial, anticristo. Se as escrituras dizem que eles dominarão o mundo, por que os cristãos dispensam tanta preocupação com isso? O Vejam Só de hoje discute o assunto. Legal.
E a sua participação é exclusivamente pelo computador. Semana que vem a gente já vai ter mais um produtor aqui para atender ao telefone, né? Vai ser o Rodrigo. E aí a gente vai poder ampliar a quantidade de atendimentos. Mas por hora, só pelo site mesmo, vejamsó.com.br. Pastor Silas Franca Dourado, já falei bastante do senhor aqui, né? O senhor é professor justamente desses assuntos e um homem que nos tem ajudado a entender a palavra de Deus em relação a essas coisas. Então nos ajude. Como é que o senhor vê essa questão da nova ordem mundial, dos Illuminati e do anticristo em relação à Bíblia? Então, continuando, se a Bíblia diz que eles dominarão o mundo, por que tanta preocupação entre os crentes? Primeiro, há muita preocupação porque a maioria está despreparada. A maioria dos crentes não conhece as Escrituras. Jesus falou no capítulo 22 e verso 29 do Evangelho de Mateus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a falta de entendimento das Escrituras é um dos maiores motivos de ter tanta indagação. A maioria não pesquisa, por falta de intimidade com Deus, por estar vivendo um processo de igreja fria, de apostasia, de frieza espiritual em diversos setores da igreja também. Então, tudo isso englobado, a gente observa que a igreja se preocupa tanto porque muitos não têm se preparado, não conhecem a Bíblia. E essa falta de conhecimento tem destruído a igreja. Oséias, no capítulo 4, no verso 6, o texto muito claro: o meu povo será destruído, ou está sendo destruído, no caso do tempo de Oséias, 30 anos depois Israel foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, o povo hoje, por rejeitar a palavra, a maioria das igrejas não tem como prioridade a palavra, e sim louvores e tantas outras coisas que é colocado no seio da igreja, ao invés de estudos sistemáticos, uma aplicação diária, escolas para obreiro, escolas dominical. Isso ajudaria demais, mas a maioria, infelizmente, pela falta de conhecimento, tem se deixado levar por todo o vento de doutrina que tem aparecido. Muito obrigado. E o pastor Otoniel Rodrigues, que é integrante do Ministério Evangélico da Missão Integral Graça, orador do Instituto Cristão de Pesquisas, que é um instituto de apologética, né, que se debruça sobre questões como essa. Como é que o senhor vê esse assunto? Esse assunto bombardeou bastante as igrejas e, no tocante o ano passado, principalmente, eu fui solicitado em relação a algumas palestras. E eu percebi uma preocupação exacerbada a respeito do assunto, principalmente porque no material que foi apresentado, e até o artigo fala sobre isso, material disponível via YouTube, ele não apresenta nenhuma prova contundente, cabal, para que nós pudéssemos, ao menos, ficar impressionados. Então, o material é de pouco robustez, não suporta uma exegese aberta, franca, direta, de maneira que o que a gente percebe, além da falta de conhecimento que o pastor já citou, o que eu vejo é também um pouco da distorção daquilo que se conhece. Eu, ouvindo vocês aqui, eu estava pensando numa passagem, após a ressurreição do Senhor Jesus. Imagina, Heber, você está lá, Jesus ressuscitou. Primeiro já é o impacto da ressurreição, né? Aí eles estão olhando para o mestre e ele começa a ser elevado às alturas, sair do chão. Imagina um outro impacto. O que você perguntaria para o mestre? Tudo ou qualquer coisa, menos o que eles perguntaram. Que foi justamente: Senhor, restaurará tu a Israel, o reino a Israel? Ou seja, se preocuparam com algo que não tinha menor espaço dentro daquilo que Jesus, por 3 anos e meio, esposou junto com os seus discípulos. Né? Então, eles ainda tinham uma mentalidade, a mente deles ainda estava presa a coisas terrenas. O entendimento do Evangelho não esclareceu acerca de qual era a verdadeira obra. Ora, nós estamos num momento em que a igreja deveria fazer um esforço colossal, gigantesco, para alcançar almas para Cristo. E não está preocupada ou preocupando-se